144 Um tamanho de efeito ou duração de efeito menor está conectado, um esforço adicional temporário, que promete vantagens de efeito muito maiores e mais duradouras. Este é o princípio da menor medida de poder, como é entendido e aplicado aqui. Este é o ponto de vista do qual o desenvolvimento da filosofia foi examinado, olhando para trás, para o primeiro ponto germinal e olhando para o último desdobramento do mundo Avenarius. Portanto, considera a alma como um mashid, pois somente um majid pode realizar o que Avenarius assume da alma. Ele diz que a mudança que a alma dá às suas ideias quando novas impressões são adicionadas é a menor possível, desde que a alma se esforce para a persistência. Nestas condições, porém, apenas um machista faria a menor mudança possível, porque somente tal mudança corresponderia ao caráter puramente defensivo de sua tarefa, que é determinada pelo esforço para a persistência. Esta visão nos contradiz por um lado porque o conceito de alma não está definido, mas também assumindo que Avenarius a alma e definimos diretamente como machismo, e culpamos todas as aparentes contradições decorrentes da inadequação da ação contra ele às condições desconhecidas sob as quais a alma é compelida a fazer seu trabalho. Mesmo assim iríamos contestá-lo e alegar que as condições não são definíveis, concedido que ele poderia dizer que existem limitações corporais de vários tipos sob as quais a alma realiza seu trabalho da maneira mais sábia e que, consequentemente, ela sempre deve escolher o menor de muitos males. Exigimos maiores esclarecimentos, e então devemos apresentar razões, dadas mais tarde sobre o problema da liberdade, que refutam seu ponto de vista. Agora, se a alma não é um masheid, a mudança que suas ideias sofrem com a intrusão de uma nova ideia não é a menos possível, mas o complexo de ideias que é alterado sofre no processo de busca e tentativa que se segue, uma maior mudança do que seria necessário com as táticas de Majid destinadas à mera persistência, ou seja, táticas puramente defensivas. O que? 145 Em tudo isso, enfatizamos que a alma nessas circunstâncias ainda se esforça para minimizar as mudanças, de modo que sua perda de força seja tão pequena quanto parece à luz de suas memórias, e, seu estágio de desenvolvimento, parece possível. Enquanto reivindicamos apenas esforço, Avenarius até reivindica sucesso total. E exatamente o mesmo pode ser dito se o argumento for estendido ao caso em que a alma não apenas deseja perseverar, mas ao mesmo tempo se esforça para a realização. Não afirmamos que ela avalia a realização corretamente de uma maneira macheidiana a fim de medir o dispêndio de força necessário, mas apenas declaramos seu esforço por isso e que ela resolve a tarefa de acordo com sua percepção individual. E temos a vantagem de podermos testar a realidade, ao passo que a afirmação de Avenarius não pode ser testada de forma alguma. Pois como devem ser fixadas as condições sob as quais a alma aparece como masheid? Maiores explicações sobre a história desses princípios devem ser lidas no apêndice. Com tudo isso, os exames intelectuais do real ainda não se esgotaram. Os vivos têm a sensação de que nenhum benefício pode ser obtido na realidade sem uma aposta. A palavra da Bíblia já expressa o pensamento de que o homem deve comer o pão com o suor de seu rosto. Certamente, levanta-se a objeção de que o acaso pode jogar a felicidade no colo de alguém. Agora, porém, até mesmo essa objeção é dissipada se o acaso for resolvido pelo conceito de probabilidade de acordo com a lei dos grandes números. Mas deixemos ao menos que exista a ideia usual de acaso e consideremos apenas os processos lícitos, onde o acaso não tem lugar. Então, a existência desse sentimento de necessidade de compensação pode não apenas ser verificada empiricamente, mas também estritamente deduzida com a ajuda de uma suposição já utilizada. A premissa é que todos os poderes de um machão, por mais que sejam e sejam quais forem, ainda que com o passar do tempo. 146. Mas cada momento tem um valor definido e finito, mutável. De fato, esta foi a suposição a partir da qual se concluiu que o Majid tinha que ser econômico com este valor, seu poder. Com poder infinitamente grande, suas ações e tolerância para com seres finitos seriam irrelevantes para ele, pois seu poder ou, como também dito aqui, potência, permaneceria sempre infinitamente grande.
Portanto, mesmo se um Majid conhecesse tantas leis da natureza quantas quisesse, e se ele tivesse tantos aparatos hábeis e poderosos à sua disposição que pudesse jogar bola com a terra, seu poder sempre seria apenas finito. Comparado com outro poder que poderia se opor a ele, a potência daquele poderoso Majid permaneceria apenas em uma relação finita, definida e especificável. Daí surge a seguinte conclusão: Teorema da compensação. Em um Machei dirigido por Macheiden, onde toda coincidência é eliminada, nenhum valor pode ser ganho ou perdido sem compensação. De fato, se um Majid ganhasse valor sem sofrer qualquer perda, seria que ele imediatamente perderia um valor, ou terminaria em uma posição onde mais tarde teria que fornecer valor, ou seria perdido, através de manobras passadas, através do sacrifício, teria conquistado uma posição que faz com que o ganho de valor apareça apenas como uma eventual compensação. Então, se o valor fosse ganho do Majid sem compensação de qualquer tipo, aumentaria seu poder, a escala de valores seriam alterados sem motivação, portanto não seriam especificáveis, e, sido um específico. Agora, no entanto, a possibilidade de que o poder do Macheiden fosse infinitamente grande foi descartada acima. Consequentemente, esse poder é definido. Portanto, um ganho de valor sem compensação é impossível. E apenas uma perda de valor sem compensação. É diferente quando é atribuído ao acaso um papel de força maior no Machei, porque então ele poderia lançar um lucro no colo de um Majid. 147. Prejudicar os outros. Então você tem que ligar o princípio da compensação com o axioma da probabilidade, ou seja, deixar o Machei ser repetido um grande número de vezes e considerar a média dos ganhos e perdas no valor de um Majid. Para essa média, o mesmo raciocínio acima mostraria que nenhum ganho ou perda de valor pode ocorrer sem compensação e exceto máquinas aleatórias, ou seja, então todos, incluídos. Mas para uma luta entre partidos que não são liderados pelo machismo, a sentença certamente estaria errada. Porque todo erro que uma parte comete resultaria em perda de valor sem compensação. Mesmo assim, ganhos de valor sem compensação não poderiam ser obtidos por meio da violência, mas apenas por meio de erros por parte do oponente, ou seja, através de operações inimigas que não são Majid. Em primeiro lugar, este teorema é importante para a física. Vamos aplicá-lo ao Machei, onde de um lado está toda a humanidade, do outro lado a natureza, e onde o propósito da humanidade é mover cargas. A natureza quer evitar isso, e ela dificultou isso para esse fim, mas ela nunca se comporta de forma agressiva, como em qualquer outro aspecto, mas puramente defensiva. Agora, a humanidade, que tem músculos para mover cargas, inventou todos os tipos de máquinas para facilitar a tarefa. Ao mover a máquina, ela pode mover uma carga. Mais uma vez, para manter as máquinas em movimento, toda uma série de dispositivos é usada, por meio da qual o vapor é gerado, correntes elétricas circulam, movimentos são transmitidos por engrenagens e de outras maneiras. Em suma, as forças da natureza são usadas da maneira mais diversas maneiras. Qualquer máquina desse tipo é um meio de poder para as pessoas no Machei acima. De acordo com as leis acima, o Machei da humanidade será capaz de indicar o poder ou potência de tal máquina no Machei, e seu valor sempre será finito e definido. Além disso, nenhuma vantagem mecânica pode ser obtida da máquina, ou seja, não o deixe mover nenhuma carga sem compensação. A compensação, a partir de 148 geralmente sabemos pouco a dizer, é determinado no presente caso. Pois o único valor a ser levado em conta para o facão aqui considerado é a potência de movimentação de cargas. A compensação pode, portanto, consistir apenas em uma redução dessa potência para mover cargas. Assim, qualquer dispositivo que possa ser usado para mover uma carga tem uma potência que é diminuída pelo uso real do dispositivo para mover uma carga. Com isso, o princípio da impossibilidade de um perpetuum mobile é declarado. Nenhum dispositivo de qualquer tipo pode ser usado continuamente para colocar uma carga em movimento repetidamente de uma maneira sempre constante. Tal dispositivo teria potência infinita, e não há nenhuma. Tal máquina, que o sonho de milhões de engenheiros é impossível. Somente pelo suprimento continuamente renovado de potência em qualquer outra de suas muitas formas, a máquina pode permanecer em operação constante.
Esta proposição é verdadeira até mesmo para dispositivos concebidos por máquinas, isto é, ainda mais para as máquinas feitas pela arte humana, cuja utilidade certamente deve ser menor do que a de máquina. Depois, há a Lei Geral de Conservação de Energia na consideração acima, se você adicionar apenas um fato empírico. É verdade que não só todo dispositivo, qualquer que seja a natureza da força que atua nele, é conversível em outro dispositivo onde a força atuante é uma carga em movimento, mas também é possível o modo inverso de transformação. Se, por exemplo, uma máquina a vapor transforma a afinidade do carvão e do oxigênio em calor, esta na força de expansão do vapor, e esta no movimento de uma carga, esse movimento pode ser usado ao contrário para gerar calor e assim finalmente quebrar o ácido carbônico em carvão e oxigênio. Imaginemos tal processo sendo realizado de forma que nenhuma carga seja movimentada que escape à nossa atenção, como por b. partículas de ar ou poeira que